Sabe, na mamografia, uma coisa é fundamental: clareza. Mas e quando a imagem não sai assim 100% nítida? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Vamos dar uma olhada em duas técnicas avançadas que fazem toda a diferença para um diagnóstico preciso. Pois é, essa é a grande questão, né? A mamografia é uma ferramenta incrível, vital para a saúde da mama. Mas, às vezes, a imagem que se obtém precisa de algo a mais. É nesses momentos que a tecnologia entra em campo para resolver uns desafios bem específicos. É que, em algumas situações, coisas bem comuns como implantes ou até o próprio tecido mamário que se sobrepõe podem acabar atrapalhando a visão do radiologista, sabe? Mas, olha, a boa notícia é que existem ferramentas especiais para conseguir aquela imagem nítida, precisa, em que se pode confiar. Então vamos lá, mergulhando de cabeça no nosso primeiro desafio, os implantes. Como é que se faz para examinar direitinho o tecido mamário quando existe uma prótese ali? Para entender isso, a gente precisa falar de uma palavrinha, rádio-opaco. Pensa assim, é como se fosse uma parede que o raio-x não consegue atravessar. O silicone dos implantes, por exemplo, é super denso, então ele bloqueia os raios-x e cria uma mancha branca, um verdadeiro ponto cego na imagem. E aí está o X da questão. Essa área toda branca, essa sombra do implante, pode estar escondendo justamente o tecido que precisa ser analisado. Com a técnica normal, fica quase impossível ter um diagnóstico completo. É um problemão. Tá, mas e aí? Como é que se resolve isso? Bom, a resposta é uma técnica super inteligente chamada manobra de Eklund. Ela foi criada exatamente para driblar esse obstáculo. Olha só que incrível a diferença. De um lado, na visão padrão, o implante cobre praticamente tudo. Do outro, com a manobra de Eklund, pronto. O tecido mamário aparece, limpinho, pronto para ser analisado. A clareza é impressionante, não é? E como funciona? Na verdade, a lógica é bem simples de entender. Primeiro, o profissional, com muito cuidado, empurra o implante para trás, lá para perto da parede do tórax. Depois, o tecido da mama é puxado para frente, ficando na frente do implante na hora de fazer a imagem. É um trabalho manual, sabe? Que exige uma habilidade tremenda do técnico. E o resultado final de tudo isso? Uma imagem nítida do tecido glandular sem aquela sombra do implante atrapalhando. É por isso que essa manobra é o padrão ouro, a técnica indicada para todas as pacientes com prótese de mama. Ok, superamos o desafio dos implantes. Agora, vamos para um outro cenário, que eu gosto de chamar de o mistério das sombras. Sabe quando aparece uma área na mamografia que levanta uma dúvida, que parece meio suspeita, mas a imagem não está totalmente clara? Muitas vezes, a causa disso é a sobreposição de tecidos. Imagina só, várias camadas de tecido mamário completamente normal. Só que na hora de comprimir para fazer o exame, elas se amontoam e criam uma imagem que parece um nódulo, mas não é. É tipo uma ilusão de ótica, uma imagem fantasma. Isso, claro, leva àquela pergunta de $1 milhão que todo radiologista se faz. Isso aqui é uma lesão de verdade ou é só uma sombra, uma sobreposição de tecido? Saber diferenciar as duas coisas é fundamental. Evita biópsias que não precisavam ser feitas e, o mais importante, garante que um problema real não passe despercebido. Para solucionar esse mistério, os especialistas usam uma ferramenta de detetive, a compressão localizada, ou como a gente chama, spot. Pensa que é como pegar uma lupa e colocar exatamente em cima daquele pontinho que gerou dúvida. E a diferença é da água para o vinho. Na imagem normal, a gente vê uma mancha meio borrada, sem contornos definidos. Com a compressão localizada, a mágica acontece. Se for só tecido sobreposto, ele se espalha e a sombra some. Agora, se for uma lesão de verdade, aí os contornos dela ficam super nítidos, bem definidos. O jeito que funciona é bem direto. Em vez de usar aquele compressor grande que pega a mama inteira, se usa um bem menorzinho, focado só naquela área de interesse. Essa pressão localizada espalha o tecido e desfaz aquela ilusão de ótica que a gente falou. Essa técnica é simplesmente essencial para ver os detalhes. Ela ajuda a definir as bordas de um nódulo, a entender melhor uma área que parece mais densa que as outras. Enfim, serve para tirar a prova sobre qualquer pontinho suspeito que apareceu na primeira imagem. No final das contas, o que a gente percebe é que tanto a manobra de Eklund quanto a compressão localizada correm atrás do mesmo objetivo: precisão. Elas são ferramentas que pegam a dúvida e transformam em certeza, em clareza. Então, para fechar a ideia na cabeça, manobra de Eklund é para quem tem implante, para a gente conseguir ver o tecido mamário sem a interferência da prótese. Compressão localizada, o spot, é para investigar uma área duvidosa e descobrir se é algo real ou só uma sombra.
E é disso que se trata, no fundo, né? Diminuir a incerteza, a ansiedade, evitar procedimentos que não são necessários e, claro, garantir que os diagnósticos sejam os mais corretos e rápidos possível, porque no fim do dia, clareza significa um cuidado melhor com a saúde. Olha, essas técnicas já são fantásticas, super avançadas, mas elas são só uma parte da história. A evolução da imagem médica, essa não para nunca. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Qual será o próximo grande salto tecnológico que vai transformar de novo o futuro do diagnóstico?